para valorizar você que chegou no horário, já vamos começar. Lembrando dos nossos combinados, microfones e câmeras desligados. Se alguma dúvida que você mandar não ficar clara para mim aqui pelo chat, aí eu te dou um toque, você abre o microfone para a gente bater um papo, tá bom? Pessoal, vocês são protagonistas desse momento, portanto, mandem as suas dúvidas, os seus comentários, os seus exercícios pelo chat, tá bom? E na ordem que aparecer, eu leio aqui e a gente vai comentando, tirando as dúvidas, tá? A aula é mais curta, é só meia hora, tá? Então não vamos perder tempo, tá bom? Fiquem à vontade aí, já podem mandando no chat para a gente já ir batendo um papo, ok? Tenha sempre à mão, pessoal, o seu caderno, a sua apostila, que às vezes a gente vai pegar algum exercício, fazer algum comentário específico, aí eu projeto aqui na minha tela aqui a resolução para você ir acompanhando. Perfeito? Pessoal, estou aguardando então a participação de vocês aqui no chat para a gente começar a tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Pessoal, exercício 8, a Gabi mandou aqui, depois a Sofia já mandou um outro. Exercício 8 da lista que eu passei hoje. Então, deixa eu abrir aqui o meu CPB para a gente ver qual era este exercício, tá? Então, só um instantinho aqui. Onde está? Aqui. Exercício 8. Vamos lá, vamos abrir aqui. Enquanto ele carrega, deixa eu liberar o pessoal que chegou. Guilherme, Aimee, Vitor e a Ilar. Beleza, pessoal. Vamos lá, vamos para o exercício 8 aqui dessa lista que eu mandei para vocês hoje sobre queda livre e sobre o lançamento. Perfeito? Tá aqui, deixa eu dar um zoom aqui no enunciado. Se ele deixar. Aqui, pessoal, esse aqui é o exercício 8 que eu passei para você. Ó. Um corpo em queda livre a partir do repouso percorre uma distância d no primeiro segundo de movimento. Ok? Ele quer saber qual vai ser a distância percorrida por ele no quarto segundo de movimento. Pessoal, entenda a diferença. Primeiro segundo é entre o 0 e o 1 segundo. Perfeito? Qual é o segundo segundo? Entendeu a diferença? Qual é o segundo de tempo que ele percorre? É entre o 1 segundo e o 2 segundos. Ok? O terceiro segundo de movimento é entre o segundo número 2 e o segundo número 3 do relógio. E o quarto segundo, então, vai ser o movimento entre o segundo número 3 e entre o segundo número 4. Ok? Essa análise é importante para a gente entender realmente o que está acontecendo no nosso movimento. Então, deixa eu copiar o enunciado aqui e vou mandar na minha tela aqui do PowerPoint para você avaliar a resolução, tá? Então, deixa eu só bater um outro share aqui. Beleza, vamos lá. Ó. Só liberar a gente que está atrasado, chegando ainda. Vamos lá. Então, vamos colocar o enunciado aqui para a gente não se perder. Deixa eu ver se vai caber tudo. Ficou meio apertadinho. Tá aqui. Vamos diminuir um pouco a letra. Tá aqui. Um corpo em queda livre a partir do repouso percorre uma distância dzinho no primeiro segundo do movimento. Ele quer saber qual vai ser a distância percorrida por ele no quarto segundo do movimento. Então, vamos relembrar, pessoal.
Queda livre. Propriedades da queda livre. Sempre, pessoal, velocidade inicial igual a zero, tá? Isso, inclusive, o enunciado ainda te dá uma ênfase, né? Que diz que ele sai do repouso, perfeito? Sair do repouso significa que a velocidade inicial é igual a zero, ok? O que mais que a gente sabe, pessoal, da queda livre? Que a aceleração, ela é constante e sempre vale 10. Por que 10? 10 é a aceleração da gravidade na Terra. No quarto bimestre, quando a gente for estudar movimento dos planetas, gravitação universal, a gente vai ver por que a aceleração da gravidade na Terra vale 10. Na verdade, ela vale 9,8, tá? A gente acaba colocando 10 para ficar um número mais redondinho para você fazer as suas contas, tá bom? E a queda livre é um exemplo de move, tá? Então, pessoal, a gente precisa lembrar sempre em queda livre e em lançamento vertical das equações do move. Precisamos das 3 equações para a gente conseguir resolver o nosso exercício. Se não tiver, pessoal, as equações muito bem fixadas, a gente não consegue se virar nesse tipo de exercício, tá? Então, sorvetão, vamos escrever aqui para a gente relembrar juntos. Então, ΔS é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação de sorvetão. Usa a distância, velocidade inicial, aceleração e tempo. Perfeito? Temos a equação do vovô ateu. V final igual a V0, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. E alguns já me perguntaram, pessoal, e aqui eu digo para todos vocês. Essa equação é a mesma do ΔV dividido por ΔT. Ela só foi reescrita de uma forma diferente, mas é a mesma equação. Então, usar vovô ateu ou utilizar ΔV por ΔT é a mesma coisa, ok? E temos a equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Pessoal, não existe fórmula mágica. É necessário você retirar as informações do seu enunciado e ver pelos dados qual é a equação que se encaixa, tá? Percebe, o Torricelli ele te dá sempre um indicativo do caminho para você seguir, porque é a única equação das 3 que não possui o tempo. Agora, com relação às outras, pessoal, é necessário você ver dados, o que você quer descobrir e como as equações vão se encaixar, tá bom? Não tem jeito de resumir isso de uma outra forma. É necessário ficar fazendo esse tipo de comparação, tá bom? Então, vamos ver o que o enunciado te deu. Ele te deu uma queda livre, ou seja, a partir do repouso. Então, ele te deu a velocidade inicial. Percorre uma distância d. Então, ele te deu também essa distância. É o ΔS, né? Ele chamou de Dzinho. E ele deu para você um tempo. Ele falou, é no primeiro segundo de movimento, ok? Então, o t é igual a 1 segundo, ok? No primeiro segundo. O exercício quer saber qual vai ser a distância, ele também quer uma distância, só que ele quer no quarto segundo de movimento, tá bom? Pessoal, nós temos algumas análises para fazer de uma forma diferente, tá? Vamos se ligar na ideia aqui, eu já respondo o chat para você. Vamos analisar aqui, ó. Passo 1. Primeiro segundo de movimento. Eu vou utilizar, pessoal, a equação do sorvetão. Por quê? Porque ele me deu a distância, ele me deu o tempo, eu consigo fazer uma análise por aqui, tá? Eu posso utilizar também o vovô ateu. Na verdade, eu acho que o vovô ateu vai ser melhor. Por quê? Porque você precisa, pessoal, fazer uma comparação do primeiro segundo até o quarto segundo do movimento. O que acontece do primeiro até o quarto segundo? O corpo está acelerando. O corpo está aumentando a velocidade. Ele está aumentando a velocidade. Se o corpo aumenta a velocidade, pessoal, com certeza ele aumenta a distância percorrida a cada segundo. Então não é certo dizer que em 1 segundo ele percorre D, no outro 1 segundo ele percorre D, no outro 1 segundo ele percorre D. Isso não é verdade, pessoal. Isso é movimento uniforme. À medida que o tempo passa,
Como ele aumenta a velocidade, ele vai aumentar a distância percorrida por ele, é um movimento acelerado. Então, só para você entender, ó, vou tentar fazer um esqueminha aqui para você. Vamos desenhar da seguinte forma. Ó. Vamos supor que essa aqui seja a distância percorrida por ele, tá? Então, vamos separar em algumas formas, em alguns pedaços. Aqui é o primeiro segundo de movimento, tá? Então, vou copiar esse cara aqui, ó. Aqui, então, pessoal, vou colocar uma caixinha de texto para você entender do que eu estou falando, ó. Aqui é o primeiro segundo. Ele percorre essa distância aqui, tá bom? No segundo segundo, pessoal, a velocidade dele aumenta. Então, você percebe que a distância que ele está percorrendo já é maior. Se eu conseguisse desenhar aqui o terceiro segundo, vou tentar aumentar aqui um pouco para baixo a caixinha de texto. Ó. O terceiro segundo, ele já percorre uma distância ainda maior. Porque a velocidade dele, pessoal, só aumenta no decorrer do tempo. Tá? É isso aqui que está acontecendo. Esse primeiro pedacinho é a distância que ele percorre no primeiro segundo. Esse outro pedaço é a distância que ele percorre no segundo. Esse terceiro pedaço é a distância que ele percorre no terceiro segundo. Cada pedaço está aumentando em relação ao pedaço anterior, porque é um movimento acelerado, a velocidade aumenta. Ok? Então é necessário, pessoal, você fazer um pensamento aqui em cadeia. Tá? Pensa comigo, ó. No quarto pedaço do movimento, vamos escrever desse jeito aqui, ó. Quarto pedaço do movimento. Pense comigo. Qual é a velocidade inicial dele? A velocidade inicial no quarto pedaço do movimento será a velocidade final dele do terceiro pedaço. É o movimento em cadeia. Então, a velocidade com que ele termina, vou desenhar aqui de novo, ó. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço. Terminou aqui. Se o cara terminar esse pedaço aqui com velocidade 10, por exemplo, ele vai começar o quarto pedaço com uma velocidade de 10. É sempre assim, tá? Então, a velocidade inicial do trecho seguinte é a velocidade final do trecho anterior. A gente pode generalizar dessa forma. Velocidade inicial do trecho seguinte, com certeza é igual à velocidade final do trecho anterior. A gente vai precisar, pessoal, fazer uma análise completa de cada pedacinho do movimento para a gente ter informações gerais, tá? Então, vamos lá. Primeiro trecho, primeiro pedaço. Vamos analisar vamos lá, primeiro pedaço. Como eu preciso da velocidade final dele, porque eu preciso descobrir a velocidade inicial do trecho 2. Então, eu vou descobrir a velocidade final do trecho 1, ok? Acompanha a minha ideia. Vou utilizar o vovô Ateu. V igual a V0 mais AT. Então, vou escrever assim, ó, V1, tá bom? É a velocidade final do trecho 1. Qual era a velocidade inicial do trecho 1? Era 0. O exercício falou que ele começa o primeiro trecho a partir do repouso, tá bom? Então, esse cara aqui é 0. Mais a aceleração, pessoal, é G, tá? Que vale 10. Podemos colocar o 10 aqui, não tem problema. Vezes o tempo, pessoal, que é um tempo 1. É no primeiro segundo. No primeiro segundo. Passou 1 segundo. Então, a velocidade final do primeiro trecho é 10 metros por segundo. Tá bom? Agora, olha o segundo pedaço. Também vou usar um vovô Ateu. V igual a V0 mais AT. Só que agora você precisa pensar comigo. Qual vai ser a velocidade inicial que eu vou colocar aqui? Não é mais 0. Por quê? Porque a velocidade inicial do trecho seguinte é igual à velocidade final do trecho anterior. Como a velocidade final do trecho anterior era 10, eu vou até colocar aqui, ó. Agora é V1, tá? Então, ó, o V1 é igual a V0 mais AT. O V2, que é a velocidade final no segundo trecho, vai ser o quê? A velocidade V1, que foi a velocidade final do outro trecho, mais AT. Então, vamos copiar. 10, que é o V1, que eu calculei no item anterior, mais velocidade, a aceleração é 10, e o tempo, pessoal, também é 1 segundo. Entenda que ele está fazendo isso, ó. Primeiro segundo.
segundo, segundo, terceiro, segundo. Todos os trechinhos que ele está fazendo a conta é para tempo igual a 1 segundo, tá bom? Então, essa é a conta que eu vou fazer. 10 vezes 1 é 10. 10 mais 10 é 20 metros por segundo, tá bom? Se você continuar seguindo a ideia, você vai ver que tem uma ordem lógica. V3 igual a V2 mais A vezes T. Então, eu quero descobrir agora a velocidade final do terceiro trecho. Então, qual que vai ser? V2, eu calculei no item anterior, é 20. Gravidade continua sendo 10, o tempo continua sendo 1. Isso vai dar 30. Faz a multiplicação primeiro, 10 vezes 1 é 10, soma com 20 dá 30. Ou seja, este 30, pessoal, é a velocidade inicial do quarto trecho. Então agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso jogar no Torricelli. Por quê? Olha o que o Torricelli me dá. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Vamos copiar o delta S aqui. O que o exercício quer saber, pessoal? Ele quer saber o delta S que foi percorrido só no quarto pedaço. Perfeito? Entendeu a ideia? Eu quero o delta S. Então, pergunta. Ele quer o delta S no quarto pedaço. Então, eu vou utilizar o Torricelli no quarto pedaço. Torricelli no quarto pedaço. Então, eu preciso da velocidade final do quarto pedaço, da velocidade inicial do quarto pedaço, da aceleração que a gente sabe que vale 10. Então, está faltando aqui ainda avaliar isso aqui, ó. Quarto pedaço. V4 igual a V3 mais A vezes T. Tá bom? Quem é o V4? É a velocidade final do quarto pedaço, que eu vou jogar aqui. Ok? Então, vou calcular ela de novo, utilizando a mesma análise que a gente fez. V4 vai ser o V3, que vale 30, mais 10 vezes 1. Utilizando a mesma ideia, deu 40. Ok? Então, agora, pessoal, eu consigo jogar aqui. Tá? Como é que vai funcionar? O V quadrado, pessoal, é 40. Tá bom? 40 quadrado igual. O V0 ao quadrado, cadê aqui? É o 30, né? Por quê? Velocidade final, pessoal, é a velocidade final no quarto pedaço. V0 é a velocidade inicial do quarto pedaço. E a velocidade inicial no quarto pedaço daqui é 30. Perfeito? 30 quadrado mais 2 vezes a aceleração que vale 10, vezes o delta S do quarto pedaço. Tá bom? O que a gente vai ter que fazer, pessoal, é comparar esse delta S depois com a letrinha, porque ele chamou esse delta S de D do primeiro pedaço, mas depois a gente faz isso, tá? Então vamos lá. 40 ao quadrado é 1.600. 30 ao quadrado é 900. Mais 2 vezes 10, 20 vezes o delta S. Deixa eu aumentar aqui para ficar tudo na mesma linha. Isso. Passa, pessoal, 900 para lá, ele vai passar subtraindo, né? Então, 1.600 menos 900 dá 700. 700 igual 20 vezes delta S. Esse 20, pessoal, que está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então, delta S é igual 700 dividido por 20. Vou chamar esse cara aqui de delta S4. Tá bom? Ó. Delta S4. Delta S4. Delta S4. Delta S4. Para a gente não se perder. Então, delta S4, pessoal, 700 dividido por 20 dá 35 metros. Tá? Só que o exercício te deu as respostas em função do Dzinho. Se você olhar nas alternativas, está tudo. 1 Dzinho, 2 Dzinho, 3 Dzinho, enfim. O Dzinho, pessoal, quem é o Dzinho? É a distância que foi percorrida no primeiro pedaço. No primeiro pedaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular um sorvetão aqui para o primeiro pedaço. Então, quem que vai ser? Ó? Dzinho é igual. V0 do primeiro pedaço vale 0. Ele começa o primeiro trecho, o primeiro pedaço, com velocidade inicial igual a 0. Então, vai ficar 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0. Nem preciso colocar. A aceleração é 10, perfeito?
O tempo é 1 ao quadrado dividido por 2, ok? Então, essa distância está me dando 5 metros, ok? Essa distância me deu 5 metros. Quem é essa distância, pessoal? É o ΔS do primeiro trecho. Então, agora compara. A distância do primeiro trecho foi 5 metros. A distância do quarto trecho foi 35 metros. 35 é 7 vezes 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque o exercício ele não me deu valores numéricos. Ele me deu valores com letra. Então eu preciso reescrever este 35 metros utilizando a letrinha que ele me deu no começo. 5 metros ele me deu no começo. Deixa eu só selecionar o 5 aqui. Ó. Os 5 metros eu descobri pela primeira parte que é o Dzinho. Tá aqui, ó. Por isso que esse 35 metros é 7 vezes D. Essa é a resposta do exercício. Então você percebe o que acontece quando um corpo acelera. No começo ele está andando uma distância Dzinho. Depois de 4 segundos, só naquele segundo, ele está andando 7 vezes a distância inicial. Isso acontece porque ele está acelerando, aumentando a velocidade. Pessoal, exercício bem difícil, bem casquinha de ferida. A questão é, o que você precisa guardar desse exercício? Essa informação aqui, ó. Toda vez que ele te dá primeiro, segundo, 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 terceiro, segundo, são trechos iguais a 1 segundo que estão avançando no decorrer do tempo. Como é um movimento acelerado, você sabe que a distância que ele percorre aumenta à medida que o tempo também passa. Então a distância não vai ser igual. E como são trechos que se encaixam, como a gente comentou, a velocidade final do primeiro trecho é igual à velocidade inicial do segundo. A velocidade final do segundo é igual à velocidade inicial do terceiro e assim por diante. Então foi necessário a gente fazer essa análise de todos os pedaços. Depois nós encaixamos num Torricelli, porque eu queria descobrir o quê? Eu queria descobrir a distância. A pergunta do exercício era a distância, ok? Descobri um valor numérico da distância percorrida só no quarto trecho, 35 metros. Se o exercício me desse valores numéricos, essa seria a resposta final. Só que ele pediu para comparar essa distância com a distância que ele percorreu no primeiro trecho, que ele chamou de Dzinho. Então eu calculei esse valor numérico, que era 5 metros, e vi quantas vezes aquela distância era maior do que essa. 35 é 7 vezes maior do que 5. Por isso que a resposta é 7D. O exercício é casca? É casca. A gente está esquentando para a gente conseguir resolver exercício desse tipo. Entenda a base, qual foi a ideia para a gente chegar nesse cara, o passo a passo para a gente conseguir resolver. Não precisa, pessoal, ficar desesperado, não só com exercício, mas também de ficar copiando o que eu mandei no passo a passo, de tirar print. Eu estou gravando essa aula no Zoom e hoje eu vou subir essa aula no YouTube. Aí você consegue assistir ela passo a passo sem pressa. Tá bom? Não precisa tirar print que essa aula vai ser gravada. Já está sendo gravada. Tá bom? Bom, exercício do mal, hein? Do mal. Vamos lá. Deixa eu ver se mais algum aqui vai dar tempo da gente resolver, que só esse exercício já levou aí bastante tempo. Mas não tem problema. Exercício 5, letra E. Cauê, exercício 5 da onde? É da apostila? Ou é da lista? Preciso só saber qual é esse exercício 5 que você falou. Tá? Me manda aí no chat de onde que é esse exercício 5, Cauê, por favor, que você mandou. Tá, mas é da lista do projeto Medicina que eu mandei, é da apostila, de onde que é? É da lista? Deixa eu abrir aqui então, peraí. Preciso saber de qual lista que é essa, porque dessa equação que você mandou, Cauê, aqui ó, 13 menos 2t mais 4t quadrado, eu abri aqui a lista online do projeto Medicina, não é essa a questão, deve ser uma outra. Depois me encaminha qual foi essa lista que está esse exercício, que eu te respondo.
tá? Que eu não tô encontrando, tá? Deixa eu ver mais algum aqui, ó. Exercício 15, Sofia, é o exercício 15 da lista do Projeto Medicina? É, eu vi que você mandou aqui. Então vamos abrir aqui a lista. Exercício 15, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Esse exercício 15 aqui? Esse exercício 15 eu pedi? Estava na lista? Não estava, né? Não é essa lista? Bom, depois me fala, que talvez eu esteja vendo uma... Tá, eu não pedi, né? Depois, então, a gente comenta ele com calma. Como não foi um exercício que eu pedi, a gente comenta depois ele com calma. Vamos dar ênfase nos exercícios que a gente pediu, porque esse aqui eu acho que ele já está num rolê um pouco mais acima, tá? Porque a esteira está andando e também o carinha está sendo jogado. Então a gente tem que avaliar dois movimentos, tá? Depois a gente pode fazer esse exercício com mais calma, tá? Deixa eu ver aqui o restante do chat. Na questão 2 dessa lista, também usei a fórmula H igual a GT. Ok. T ao quadrado? Então, é GT ao quadrado sobre 2, né? Porque, assim, quando você usa as particularidades da queda livre e do lançamento vertical, usando ΔS igual à altura, na queda livre, a velocidade inicial é igual a zero, aí o sorvetão já pega o V0, cancela, e coloca a aceleração igual a G. Não tem problema. Aí o que acontece? Ó, eu não coloco essas fórmulas como algo a mais para vocês não ficarem decorando. É a mesma equação, pessoal, só que a gente adequa os valores. Então, o que a Sofia perguntou ali? Ó? ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é a equação do sorvetão. Na queda livre, quem é o ΔS? O ΔS é a altura. É a altura que ele vai percorrer, perfeito? O V0, pessoal, na queda livre vale zero, sempre. Então esse carinha aqui já some, eu nem preciso colocar, vai ser zero. E a aceleração sempre vai ser a aceleração da gravidade. Então existe uma outra equação, que na verdade não é uma outra, é só o ΔS arrumado para queda livre. Ele fica desse jeitinho aqui, ó. H igual GT ao quadrado sobre 2. Professor, precisa decorar? Não. Utilize as mesmas equações do MOVE que a gente viu e só adeque para a realidade do seu exercício. O ΔS vira altura, a velocidade inicial vira zero e a aceleração vira gravidade, tá? Então, do jeito que você escreveu, Sofia, só precisa ajustar assim, ó. H igual a GT ao quadrado sobre 2, tá? Se você pega, por exemplo, a equação do vovô ateu, como é que ficaria? Ó? V igual a V0 mais AT mais. Certo? Então, como é que você adequaria essa equação para a queda livre? V é igual a V0 na queda livre vale zero. Vale zero, perdão, nem preciso colocar. A aceleração vale G vezes tempo. Percebe? Então, esse aqui é o vovô ateu para a queda livre. Professor, tem que decorar? Não, não precisa. Usa esse cara e substitua os seus valores. Entendeu? É só um jeito diferente de reescrever as equações que a gente já conhecia. Tá bom? É nessa sacada que eu estou querendo dizer. Tá? Ô, professor, Oi, tá Bruno. tendo um cronômetro na minha tela. É por causa que daqui tá aparecendo um cronômetro de 7 minutos na minha tela. Isso quer dizer que em 7 minutos vai parar de produzir a live? Sim, porque a plataforma ela só libera 40 minutos de forma gratuita, tá? É o tempo máximo que fornece. Aliás, a gente já vai precisar encerrar, pessoal, porque as aulas hoje elas foram marcadas de meia e meia hora, tanto que 11h30 eu já mandei um link para o pessoal do segundo ano. Então, em respeito a eles, eu vou só ler mais alguma coisinha aqui para a gente encerrar, porque as aulas de hoje foram marcadas de meia e meia hora. Para a semana que vem, a gente pode adequar para uma aula de 40 minutos, para usar o tempo máximo que a plataforma dá e também para a gente ter um pouquinho de mais tempo para a gente bater um papo, tá?
da aula 4 e 5, Cauê. Eu vou olhar aqui no ICLES o que você está perguntando, só para não deixar passar em branco, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o meu ICLES. Aulas 4 e 5, só para dar um indicativo, porque o nosso tempo já está encerrando, tá? Vou abrir aqui o boqueirão. Vai, meu filho. Vamos procurar aqui, ó. Aulas 4 e 5, aqui, ó. Então, vamos olhar aqui o que eu mandei. Bom, tem alguns exercícios. Bom, que na verdade das aulas 4 e 5 tinha exercícios do Drive, né? Que eram lá das videoaulas, né? O professor resolveu a videoaula. E aí, um vídeo que eu postei no canal. Qual desses links aqui, Cauê, é o que você está perguntando, filho? Me diga qual é. O último link. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui. Ah, tá. Beleza. Vou resolver aqui os 5, então, rapidinho, tá bom? Para a gente não passar desapercebido. Ó, pessoal, esse é um bom exercício. Vamos ver se ele copia aqui essa equação para o meu PowerPoint, ó. Vamos bater um stop aqui. Vamos colocar no PowerPoint o share agora. Vamos ver se ele copia bonitinho, ó, que já ajuda. Beleza, ó. Pessoal, exercício bacana, ó. Ele te dá essa equação do espaço, 13 menos 2t mais 4t quadrado, perfeito? Aí ele pergunta algumas coisinhas aqui para você. Pergunta a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Pessoal, essa equação, ela parece muito com a equação do sorvetão. Parece muito. Qual que é a equação do sorvetão? Delta S é igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2. A questão é, pessoal, que ΔS, o que a gente aprendeu que é ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Perfeito? Então, o que a gente pode fazer? No lugar do ΔS, eu vou colocar isso aqui, ó. S menos S0. Entendeu? Posição final menos inicial. E aí, o que a gente pode fazer? Este menos S0 que está negativo, ele vai passar para cá positivo. Então, a sua equação de sorvetão também pode ser escrita dessa forma. S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. É a mesma equação reescrita de uma forma diferente. E aí você olha para essa equação e compara com a equação que o exercício te deu. Quem vai ser o S0? É o número que está sozinho. É o número que não está multiplicado por tempo. Percebeu? Então é o 13. O espaço inicial dele é 13. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial é o número que acompanha o tempo. Então, deixa eu fazer só um esqueminha de cor aqui, ó, para você estudar depois com calma. O S0 é a posição inicial, é o número que está sozinho, é o 13. Velocidade inicial, pessoal, é o número que está multiplicado pelo tempo. Quem está multiplicado pelo tempo? Menos 2. Cuidado com o sinal, tá bom? Quem é o número que acompanha o t ao quadrado? É a aceleração? Sim ou não? Não é, pessoal. O número que acompanha o t ao quadrado é a aceleração sobre 2. Tem um dividido por 2 aqui, pessoal. Esse cara muda todo o seu exercício. Toma cuidado com isso. O número que acompanha o t ao quadrado é a dividido por 2. Então, olha o que a gente pode escrever. A sobre 2 é igual a 4, que é o valor que está lá em cima. Então, a aceleração do seu movimento é 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Percebe a sacadinha aí dele. Tá? Por causa desse 2, a gente tem que fazer essa análise diferente. Tá bom? Então, percebe, pessoal, que na montagem de uma equação geral do sorvetão, a gente já consegue descobrir 3 valores de constantes importantes para o nosso exercício. A gente já sabe a posição inicial, a gente já sabe a velocidade inicial e a gente já sabe a aceleração. Se a gente sabe a velocidade inicial e a aceleração, a gente pode montar a equação do vovô ateu. Olha só.
V igual a V0 mais AT. O V0 vale menos 2. E a aceleração vale 8. Então, olha só. Eu montei a equação do vovô ateu desse cara. E com isso, eu já posso descobrir alguns dos outros itens que estão lá. Olha o outro item aqui, ó. Por exemplo, a função horária da velocidade, que é o item C. Percebeu? O item C pede o vovô ateu. Está resolvido aqui. O item B pergunta a posição no instante 3. Pega a equação do sorvetão, que está aqui. No lugar do tempo, você substitui 3. É uma função horária. É só substituir o tempo. Tá? A velocidade no tempo 5, você precisa da equação do vovô ateu. Coloca tempo igual a 5, que você descobre. Classifique o movimento no instante 5. Você tem que ver qual é o sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, vai ser um movimento progressivo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Tá bom? Pessoal, a gente vai precisar encerrar, o nosso tempo já vai se esgotar. Vou subir essa aula no YouTube. Se tiver alguma questão a mais que não ficou clara, por exemplo, o Arthur aqui que não entendeu, eu vou gravar a resolução desse exercício passo a passo que o Cauê perguntou e vou subir no YouTube para você avaliar com calma, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação. Foi meio corrido.